Olá, galera. Hoje a gente vai olhar aqui um assunto extremamente importante, tá? Em matemática. Ele não só cai em Enem, vou dizer que ele despenca em Enem, certo? Tanto em Enem, quanto em concursos, quanto vestibulares, quanto na vida prática mesmo. É uma coisa que a gente sempre vai estar ouvindo falar. Assim, é interessante que a gente saiba calcular para a gente até não ser enganado, né, em algumas situações, que é justamente a questão de porcentagem. Como é que se calcula uma porcentagem, tá? Então vai ser isso a nossa aula de hoje, tá ok? Espero aí que a gente consiga entender esse assunto, que é bem bacana, viu, galera? Não é tão complicado assim, é algo bem. Tem certas porcentagens que a gente consegue calcular de cabeça, tá? Tem outras que assim não vai de cabeça, mas a gente consegue levar para outra um outro mecanismo que a gente já aprendeu, que também sai de uma forma relativamente simples, tá? Mas não se engane, porcentagem tem alguns problemas que são complicados, viu? Não é porque sempre cai que a gente tem uma forma relativamente simples de fazer, que os problemas na maioria são fáceis, que nem sempre são. E muitas vezes isso aí está envolvido quando a gente parte lá para as questões de Enem, envolvido em contextualizações através de gráficos, tá? Que a gente vai trabalhar muito ainda, algumas questões ainda que a gente vai olhar em outros vídeos sobre como é que a gente pode pegar algumas informações de gráficos usando também essa questão de porcentagem, tá? Então vou colocar aqui o título da nossa aula de hoje, tá? Porcentagem. E inicialmente a gente vai colocar situações aqui que a gente quer calcular certas porcentagens, as mais simples a gente consegue calcular de cabeça, tá? Vamos colocar aqui uma situação contextualizada, por exemplo, você quer comprar uma calça, né? E essa calça, ela custa, vamos supor aí, R$ 120. Vou colocar aqui o valor de R$ 120. Tá? E isso aqui não quer dizer que é só questão de valor, não. Assim, o valor monetário, não. A gente também pode usar o mesmo raciocínio que a gente vai usar aqui em outras situações, tá? Em situações de quantidade de pessoas, tá? Então a gente vai ter uma infinidade de situações que a gente pode também usar a porcentagem, certo? Nesse caso aqui, com a calça lá que você quer comprar custa R$ 120. E vamos supor, olha, tem um desconto se você pagar à vista. Se você passar no cartão, você vai pagar R$ 120, tá? Mas se você tiver, opa, eu tô com dinheiro aqui, eu quero comprar essa calça. Será que eu consigo desconto? Geralmente sim, né? Que é você tá com dinheiro ali vivo, então você tem algum tipo de desconto. Vamos supor que se você não, tá aqui o dinheiro, quantos por cento eu tenho de desconto? Vamos supor que você tenha 10% de desconto. Quanto é que vai ser 10%? Quanto é que vai ser o desconto que você vai, né, conseguir? E quanto é que de fato você vai pagar? Aqui são duas situações bem, né, estão ligadas uma coisa com a outra, né? Tem situações em que às vezes a gente só quer saber o percentual, a porcentagem, e tem outras situações que a gente quer saber o valor que a gente vai pagar, tá? Então aqui, primeira coisa, se a calça custa, calça o valor da mercadoria, né? Custa R$ 120, esse é o teu valor completo, o teu valor cheio,
Esse teu valor cheio, a gente vai dizer que é o teu 100%. Tá? Então a gente vai fazer assim. Vamos fazer duas colunazinhas, tá? Eu vou colocar aqui de um lado, eu vou colocar 100%, que no caso é o valor da calça, que é R$ 120. Se eu quero saber 10%, 10% disso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas divisões, uma no lado direito e outra no lado esquerdo. É bem parecido com aquela simplificação de frações, né? Quando a gente simplifica, a gente tem que dividir numerador e denominador por um mesmo número. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo duas comparações, a gente vai dividir o que está à esquerda e também o que está à direita. Se eu quero saber 10%, era como se eu pegasse isso aqui e dividisse por 10. Então eu vou fazer assim, ó. Se eu dividir isso aqui por 10, veja, 100% dividido por 10 vai dar o que? Vai dar 10%. Opa, 10%. E se eu quero saber o valor de 10%, eu vou na segunda coluna e também divido por 10, que no caso vai ser o que? Vai dar R$ 12. Não é simples? Não é tranquilo? Espero que sim, viu, galera? Agora veja, isso aqui é o valor do teu desconto. O que de fato tu vai pagar, opa, se é desconto, então eu vou supor que eu vou pagar menos, né? Então se eu tenho 10% de desconto, o que é que eu faço? Eu vou pegar o valor que eu iria pagar e vou subtrair dos 12, né? No caso, se eu ganhar esse desconto aí, o que é que eu vou pagar de fato? Vou colocar aqui valor a pagar nessa situação, tá? No caso seria os 120 menos os 12, né? R$ 12. Isso aí tá até de cabeça, tá, galera? Mas eu tô aqui só para efeito de organização, tá? Vai dar R$ 108. Pronto. Show de bola. Só isso. Só. Tá? Mas aí também tu poderia ter uma situação do tipo, veja como muda o finalzinho aqui, mas o cálculo da porcentagem permanece o mesmo. Vamos supor que tu tenha lá, eu tô no meu cartão de crédito e eu tenho que pagar nesse mês R$ 120. Acontece que se eu não conseguir pagar esses R$ 120, no próximo, vamos dizer assim, daqui a 15 dias, eu vou ter que pagar uma multa. Uma multa em termos de juros, tá? Eu vou ter que pagar uma multa de 10% sobre o valor que eu estava devendo. Então aí a situação já inverte, tá? Enquanto que se eu na primeira situação eu estava comprando à vista, eu tinha algo ao meu favor, que era o desconto que eu ia subtrair, na multa. Na multa é uma coisa que é ruim pra gente, né, galera? A gente vai, ó, só é boa, né, pro vendedor, né, pra pessoa que, né, na verdade que vai receber o seu dinheiro, né? Na multa tu vai, ao invés de subtrair, tu vai somar. Esse valor permanece o mesmo, o de referência, né? Mas em relação ao que tu vai fazer com o dinheiro, ao invés de você subtrair no desconto, tu vai somar. Então no caso aqui, se fosse multa, que eu vou colocar assim, no caso de uma multa,
O que é que tu ia fazer, né? Tu ia pegar os 120 e vai somar com 12, que é os 10%. Aqui vai dar R$ 132. Salgado, né? Galera, mais interessante que a gente tenha isso em mente, né? A questão do cálculo mesmo em si. Como é que se calcula? A gente viu na primeira situação que foi bem tranquilo, né? Ó, outros percentuais aqui que a gente consegue até calcular de cabeça. Eu vou colocar numa coluna. Eu vou colocar o percentual. Vou dizer aqui que os 100% em relação à quantidade, tá? Que eu vou colocar a quantidade. Vamos dizer que é 800. Pode ser 800 pessoas, 800, alguma coisa, 800 livros, tá? Então, também poderia ser R$ 800 também, viu? Se eu quero calcular 50%, 50%, galera, até eu acho que na vida prática a gente entende que é a metade, né? Então 50%, opa, de cabeça eu já sei fazer, mas no caso aqui eu vou, né, fazer aqui matematicamente, né? O que você está pensando é você dividir aqui por 2 e automaticamente do outro lado tu também divide por 2, que vai dar aqui o que? 400. Outra coisa que é simples de calcular é o que? 25%. 25 era como se fosse a metade da metade, né? Então, se a metade é isso aqui que a gente encontrou, para encontrar os 25%, a gente pode dividir novamente. Não precisa nem partir daqui não, desse começo. A gente pode partir dessa segunda linha. A gente pode dividir aqui, ó. Se eu quero saber 25%, eu divido por 2. 25% equivale a 200, que também no outro lado eu divido por 2. Tá? Então, não, eu quero saber aqui quanto é. Opa, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular 1%. 1% eu posso trabalhar olhando pela primeira linha, pela segunda ou pela terceira. Eu prefiro pela primeira, quando for 1%, tá? 1% eu vou colocar aqui de roxo. 1% é o que? Eu pegar o primeiro, lá, a parte lá de cima, a primeira linha. Se é 1%, eu vou dividir por 100. 100 por 100 dá 1. E do outro lado também por 100. 800 por 100 dá 8. Ok, galera? Então, tudo é uma base da referência que a gente, assim, para muitos casos a gente consegue calcular de cabeça. Para outros, né, aí precisa um pouquinho mais de assim, um pouco mais de criatividade ou mesmo de um padrão de cálculo, tá? Ó, eu vou colocar um aqui, deixa eu colocar aqui a próxima página. Vamos supor que eu tenha algo que custe R$ 360 e eu quero, isso aqui é o nosso 100%. E eu quero calcular aqui é o seguinte. Perguntei assim: como calcular 15% de R$ 360? Não, assim, se você for pensar qual o número que eu tenho que dividir aqui o 100 para dar 15, não dá, meio complicado, né? Mas aí tu pode fazer uma jogada, que é a seguinte, ó. Vamos fazer assim, tá? É provável que muitos aí já tenham matado essa aqui, né? Mas nós somos pessoas inteligentes e que a gente consegue fazer aqui uma estratégia bem bacana. Veja,
100% é os nossos R$ 360. Galera, 15% eu posso fazer assim. Vamos primeiro calcular 10%. 10%, tu divide aqui por 10, né, vai dar 10%. E do outro lado também, viu, galera? Né, tudo que faz de um lado tem que fazer do outro. Então aqui vai dar R$ 36, não é? Ok. Então, na verdade aqui eu quero calcular 15%. Vamos fazer assim. Se eu calcular agora 5%, a gente consegue descobrir quanto é 15. Porque quando eu calculo 5, basta depois eu somar com os 10%. Ó, para calcular 5%, a gente pode partir dessa segunda linha, que é simples, né? Quando a gente já tem isso aí, a gente pode calcular que 5% é o quê? É eu dividir por 2 os dois lados. Então aqui vai ficar 5% e do outro lado o quê? 5% equivale a... Eu dividi aqui o 36 por 2 dá 18. R$ 18. Pra gente saber, galera, quanto é 15%, eu vou colocar aqui, ó. Circular não, vou só destacar isso aqui, ó. 15% é eu somar o quê? 10% mais 5%, né? 10 mais 5 não dá 15? 15%. Em termos de valor, eu somo esses dois valores aqui, ó. 15% equivale a somar, nesse caso, 36 mais 18. Eu vou colocar na outra tela para... É só para finalizar isso aqui, esse cálculo, né? Para ser até mais fácil a gente entender. Então, 10% a gente tinha encontrado como R$ 36. E os 5% como R$ 18. Aqui eu somo ambos os lados. Vai dar o que? 15% equivale àquela soma ali que vai ser o que? 0, 0, né? 6 mais 8 dá 14. Vai 1, né? Aqui 4, ainda assim. Dá o que? Dá R$ 54. Tá ok? Então são assim, artifícios inteligentes que a gente consegue fazer e consegue resolver uma coisa de uma forma bem tranquila, né? Mas tem situações que a gente não consegue fazer dessa forma. A gente vai ter que calcular mesmo, de fato, né? Tem números que são chatos de calcular, né? Tem alguns que a gente até pode forçar um pouquinho mais. Quanto é 17%? Eu tenho 15, né? Eu teria que somar, encontrar 1%, né? Com 1% eu encontro 2, então 15 mais 2 dá 17. Beleza. Vamos fazer o seguinte. De uma maneira geral, aí eu coloco assim, de maneira geral, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o mesmo percentual que eu quero saber, que é o 15%, de uma forma diferente, tá? De uma forma geral. Porque esse 15% poderia pensar, por exemplo, em 87%, em 23,4%, pode também ser número decimal, tá? Então, se eu tenho que aqui, ó, meus 100% vale R$ 360, eu quero saber quanto é 15%. Eu não sei, eu digo que é um X. Aqui a gente tem o que a gente chama de regra de 3. Tá?
E nesse caso, quanto menor o percentual, menor vai ser o valor que eu tenho aqui referente a esse percentual. Quanto maior o percentual, também vai ser maior o valor. Então, são valores diretamente proporcionais. Quando são valores diretamente proporcional, tá? Que é justamente nesse caso, né, que se o percentual é menor, então o valor é menor, o que que a gente faz? A gente faz uma equação assim, ó, dessa forma. Se é uma regra de 3, 100% sobre 15%, né, é igual a 360 sobre x. Isso aqui já desaparece, ó, tá? E tu vai fazer assim, ó. Vamos fazer a cruz, né? Porque eu tenho aqui, ó, de um lado eu tenho uma fração e do outro outra fração. Então, 100 vezes x dá 100x igual a 360 vezes 15. Eu posso multiplicar aí, tá? Depois dividir por 100. Ou eu posso fazer assim também, caso você queira, tá? Isso aí fica ao seu critério. Eu não vou multiplicar agora. Mas se vocês quiserem, vocês podem, tá? Tranquilo, tá bom? Eu vou colocar aqui o 100 embaixo. Vou fazer o seguinte. Eu posso pegar esse fator e o 100. Olha, os dois terminam em zero, né? Então, se eu posso cancelar aqui, ó. Isso, o zero. Fazer esse cancelamento é o mesmo que, sabe o quê? Dividir os dois por 10. Uma simplificação. A gente pode fazer também o seguinte. A gente pode simplificar aqui, ó, o 15 e o 10. Os dois dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 5, né, galera? 15 por 5 dá o que? Dá 3. 10 por 5 dá 2. Então o 3 e o 2 não dá para fazer mais nada. O que é que sobrou aqui para não ficar tão bagunçado, tá? Ficou 36 vezes 3 sobre 2. Opa! O 36 e o 2 dá para simplificar, né? Dá para dividir. 36 por 2 dá o que? Dá 18. O que é que sobrou? 18 vezes 3 vai dar 54, que é o que a gente tinha encontrado, viu? Tá? Essas simplificações, no caso, sim, para quem tem uma certa habilidade, facilita. Mas se você, não, professor, eu me perdi aqui, então o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você faça a multiplicação normal, o 360 vezes o 15, depois divida por 100, viu? Também não tem problema nenhum, tá? Essa forma que eu estou fazendo é só uma sugestão para quem tem uma certa habilidade com essa questão de fazer essas simplificações, viu, galera? Então, isso aqui foi apenas uma introdução do que é porcentagem, tá bom? A gente vai ter depois outros vídeos falando, resolvendo alguns problemas sobre porcentagem, sobre questões que já caíram em vestibular, já caíram em Enem, que a gente vai ver que isso aqui vai ser uma base muito importante para a gente ter, né, um êxito nessas provas, tá bom, galera? Então, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.